Bom, agora a gente começa com o estudo da participação de estrangeiros em licitações no Brasil, né? Até agora nós focamos as nossas atenções nas licitações com financiamento internacional, né, verificando quais são as regras aplicáveis, quais são as diferenças efetivamente nessas licitações, qual é o papel do organismo internacional, quais são as peculiaridades processuais, como são os procedimentos, né, tomando como exemplo aqui as regras do Banco Mundial. Agora a gente passa para um segundo bloco de assuntos que diz respeito à participação de estrangeiros, né? E a participação de estrangeiros, como eu falei, ela pode acontecer tanto em licitações internacionais quanto em licitações nacionais. Mas dentro do foco aqui da aula de tratar de aspectos internacionais das licitações, eu entendo que a participação de estrangeiros precisa ser aqui mais detalhada, e é um ponto que gera bastante polêmica, também gera muitas dúvidas interpretativas e de aplicação, e a ideia aqui é a gente trabalhando com casos concretos, inclusive com jurisprudência, tentar sanar pelo menos algumas dessas dúvidas e colocar aqui algumas premissas que eu entendo que são bastante úteis para a aplicação do direito quando se trata de participação de estrangeiros em licitações. Bom, o primeiro ponto que nós vamos tratar em relação à participação de estrangeiros é começar com algumas noções iniciais, depois passar para a questão da autorização para funcionamento no Brasil, que eu falei um pouco no início ao tratar da caracterização das licitações internacionais. Agora a ideia é detalhar melhor aquele assunto, que também sempre gera bastante polêmica e é muito mal compreendido, e depois tratar de algumas peculiaridades documentais a respeito da participação de estrangeiros em licitações no Brasil. E aqui eu faço desde logo mais uma ressalva. Aqui a gente está tratando de licitações internacionais com ou sem financiamento estrangeiro. Aqui a participação de estrangeiros pode acontecer com financiamento internacional ou não, mas o foco aqui é a participação de estrangeiros, não necessariamente em licitações com financiamento externo. Bom, começando então, a regra geral é a possibilidade de participação de estrangeiros, mesmo em licitações não qualificadas como internacionais. Portanto, o ordenamento brasileiro tem como regra geral a abertura das licitações públicas a licitantes estrangeiros. Os licitantes estrangeiros podem participar tanto de licitações internacionais, que hoje tem uma definição expressa na Lei 14.133, mas também podem participar de licitações nacionais. A definição legal de licitação internacional, ela apenas estabelece que na licitação internacional, dentre outros aspectos, vai ser possível a participação de estrangeiros. Portanto, uma licitação internacional sempre vai admitir a participação de estrangeiros, mas isso não significa que uma licitação nacional não admita. A licitação nacional normalmente vai admitir também a participação de estrangeiros. Então, a regra geral é a abertura do mercado de licitações públicas para licitantes estrangeiros também, inclusive em licitações nacionais. A exceção fica voltada normalmente a atividades muito restritas que tenham a ver com soberania nacional. Então, existem certas situações muito peculiares em que a participação de estrangeiros vai ser vedada, né? Existem alguns mercados que são tidos como estratégicos, em que a participação de estrangeiros não é possível, ou no máximo o estrangeiro não pode jamais ser o controlador de uma determinada atividade. Isso a gente verifica em concessões de diversas modalidades, de companhias aéreas, concessões de televisão, outras atividades, enfim, que são tidas como restritas. Enfim, são situações muito restritas que não vale a pena aqui tratar de todas elas, até porque elas são espalhadas pela legislação, mas o fato é que a regra geral é a abertura irrestrita a licitações. Apenas em situações muito, muito restritas é que a participação de estrangeiros vai ser vedada. Além disso, quando um estrangeiro participa de uma licitação no Brasil, ele tem direito a um tratamento isonômico, né? Ou seja, a administração pública tem que aplicar a lei de forma igualitária para licitantes nacionais e licitantes estrangeiros. Deve haver um tratamento isonômico. Não pode haver nenhum tratamento prejudicial ao licitante estrangeiro e também não ao licitante nacional. O tratamento precisa ser isonômico. Isso está previsto expressamente no artigo 9º, inciso 2º da Lei de Licitações.
O artigo 9º estabelece que é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, e o inciso 2º continua: estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. Então, não só a regra geral é abertura para licitantes estrangeiros, mas é também um tratamento isonômico. Não é possível dar um tratamento diferenciado a empresas estrangeiras e brasileiras apenas por serem de uma nacionalidade ou outra. Eventualmente, um tratamento diferenciado pode ser cabível se o critério para diferenciação tiver base legal, base normativa. A isonomia não é simplesmente o tratamento igualitário de modo irrestrito, né? A isonomia permite diferenciações na medida da desigualdade, mas a nacionalidade de uma empresa, né, a sua origem nacional ou estrangeira, não vai ser normalmente um critério para essa distinção, salvo naquelas situações de restrição mesmo à participação de estrangeiros. Então a regra é o tratamento isonômico. Obviamente esse tratamento isonômico ele tem também algumas exceções no ordenamento brasileiro, inclusive porque se compreende que as licitações são também um mecanismo de desenvolvimento econômico, não só do mercado, né, de licitações públicas, mas é um mecanismo de fomento que a administração pública brasileira tem para estimular certas atividades. Então, justamente por isso, as licitações podem ter algumas previsões de tratamento que não seriam exatamente isonômicas, mas que têm base normativa justamente pelo fato de que a licitação envolve um certo aspecto de fomento à indústria, fomento, enfim, ao mercado interno, ao mercado nacional. Eu trago aqui 3 exemplos de exceções àquela aplicação isonômica e restrita, só para ilustrar. Não há aqui nenhuma pretensão de exaurir o tema, porque existem diversas outras exceções, mas aqui é só para ilustrar um pouco o que elas podem efetivamente ser na prática. Por exemplo, a Lei 12.349, que é a Lei do Incentivo ao Desenvolvimento Nacional, estabelece algumas vantagens a empresas brasileiras em comparação com empresas estrangeiras. Isso pode ser refletido numa licitação específica, que vai aplicar essas vantagens, vai ter que considerar essas vantagens na avaliação, no julgamento de propostas de licitantes nacionais e estrangeiros. Então, a Lei de Incentivo Nacional prevê algumas questões que precisam ser observadas em licitações públicas. Outra lei bastante pertinente é a Lei do Setor de Defesa, a Lei 12.598. Ela também prevê algumas diferenciações que são relevantes e que, na contratação, eventualmente, de questões relacionadas ao setor de defesa, vão ter que ser observadas pela administração pública. E a própria Lei de Licitações atual, a 14.133, estabelece algumas margens de preferência para licitantes nacionais ou do Mercosul. Isso está previsto no artigo 3º, parágrafo 5º, e no artigo 26, inciso 3º. Então, a própria Lei Geral de Licitações estabelece margens de preferência justamente para beneficiar a indústria nacional e a indústria do Mercosul. Consequentemente, se um país, se uma empresa brasileira ou do Mercosul estiver participando de uma licitação e a disputa acabar entrando nessas margens de preferência, ela vai ter uma preferência em comparação com uma empresa estrangeira. Lógico que alguém poderia até questionar a constitucionalidade dessas regras, o que é uma discussão complexa, né, porque, de fato, o ordenamento brasileiro vê as licitações como um meio de fomento à indústria nacional, ao desenvolvimento nacional. Isso é inegável, isso está previsto expressamente em lei, não tem o que discutir, mas é importante que isso seja aplicado com parcimônia pela administração pública. De fato, a cumprir os requisitos da lei, mas também não utilizar esses requisitos para eventualmente produzir contratações que sejam ruins para a própria administração pública, né, que sejam mais caras, eventualmente, do que aquelas que um licitante estrangeiro poderia proporcionar. Então,
essas margens de preferência existem, elas obviamente precisam ser observadas, mas é necessário também aplicá-las com alguma parcimônia, enfim, observando realmente os limites da lei e não utilizá-las como um instrumento para o próprio fechamento do mercado de licitações públicas a empresas estrangeiras, justamente porque, como eu falei, a regra geral é a abertura das licitações públicas a empresas de outros países também. Bom, passando aqui aos requisitos legais para a participação de estrangeiros, né? Afinal de contas, o que um estrangeiro precisa apresentar para participar de licitações no Brasil? Quais são as peculiaridades que um estrangeiro precisa cumprir em relação a isso? E o primeiro assunto que gera já há muito tempo muita polêmica é a questão da autorização para funcionamento no Brasil. Como é que funciona a autorização para funcionamento no Brasil? O Código Civil, basicamente nos artigos 1134 até o 1143, ele estabelece que quando uma empresa brasileira quiser funcionar no Brasil, ela vai ter que ter uma autorização governamental para funcionamento no Brasil. Isso é dado por meio de decreto ou outros atos. E a empresa estrangeira que quiser funcionar no Brasil, para obter essa autorização, ela tem que cumprir certos requisitos. Tem que fazer um depósito no Brasil de um valor específico, tem uma série de requisitos lá que ela precisa cumprir, que estão todos detalhados no Código Civil, apenas uma empresa brasileira que tem autorização para funcionamento no Brasil é que pode propriamente funcionar no Brasil. Não é possível que uma empresa estrangeira funcione no Brasil se ela não tiver essa autorização governamental. Talvez isso seja até um requisito anacrônico, né? Hoje, numa economia global, exigir uma autorização para funcionamento no Brasil talvez nem seja mais o ideal, né? ou seja, talvez não seja a prática mundial, mas o fato é que o Código Civil estabelece essas regras, elas não podem ser ignoradas. E um detalhe, elas se aplicam obviamente a qualquer tipo de funcionamento no Brasil. Não é apenas funcionamento no Brasil em termos de contratação pela administração pública, né? Pode ser uma empresa privada estrangeira prestando serviços a uma outra empresa privada brasileira dentro do território nacional. Isso vai configurar funcionamento no Brasil e a empresa estrangeira vai precisar de autorização governamental para funcionar no Brasil. Isso se aplica para qualquer funcionamento no Brasil, ainda que seja totalmente independente de uma contratação pública. Então existe toda essa disciplina legal do Código Civil a respeito de funcionamento no Brasil. E aí surgiu uma questão. Numa licitação internacional, a empresa estrangeira vai precisar obter autorização para funcionamento no Brasil? Essa é uma questão que se colocava. E outra questão, essa autorização para funcionamento no Brasil, ela precisa ser obtida e demonstrada já na licitação, ou isso é algo que pode ser visto depois, caso a empresa estrangeira vença uma licitação? E durante muito tempo se entendeu que, em primeiro lugar, para funcionamento no Brasil, ainda que esse funcionamento decorra de uma licitação internacional, é necessário que a empresa estrangeira tenha autorização para funcionamento, justamente por ser uma exigência do Código Civil. A questão, a maior dúvida que se colocava era a respeito da necessidade de apresentar essa autorização já na licitação. Isso porque o artigo 28 da Lei 8666 previa como um requisito de habilitação a autorização para funcionamento no Brasil. E isso gerava muita dúvida, né? Mas mesmo numa licitação internacional, essa autorização vai ser exigida? Era uma dúvida que muitos tinham. E, de modo geral, né, havia realmente uma disparidade na doutrina. Vários doutrinadores entendiam que numa licitação internacional isso não era necessário, e outros entendiam que se o objeto daquela licitação, ainda que seja internacional, envolvesse funcionamento no Brasil, essa autorização tinha que ser obtida e apresentada já na habilitação, já na licitação. Me parece que esse entendimento era o mais correto de acordo com o ordenamento então vigente, a Lei 8666, só que isso gerava uma barreira muito grande para a participação de estrangeiros em licitações do Brasil, porque simplesmente nenhuma empresa estrangeira teria todo o trabalho de obter uma autorização para funcionamento no Brasil apenas para participar de uma licitação, porque ela pode perder aquela licitação, ela pode nem ser contratada, então não faria sentido que essa empresa
obtivesse essa autorização para funcionamento, que não é simples, isso leva tempo e demanda emprego de recursos, obtenção de uma série de questões, né, de providências aqui no Brasil para atender os requisitos do Código Civil. Então, esse foi um assunto sempre muito polêmico e muito duvidoso, gerava muitas interpretações divergentes, e agora, com a nova lei de licitações, eu entendo que isso ficou muito mais claro. Poderia estar mais claro ainda, mas me parece que a 14.133 deixou isso tudo muito mais claro. Por quê? Ela não exige mais autorização para funcionamento no Brasil como requisito de habilitação. Então, esse é um ponto muito importante. A Lei 8.666 exigia isso como requisito de habilitação. A nova Lei de Licitações não exige mais funcionamento no Brasil como requisito de habilitação. Então, disso eu concluo que para participar de uma licitação, que mesmo que que o objeto do futuro contrato venha a envolver funcionamento no Brasil, não vai ser mais necessário demonstrar autorização para funcionamento no Brasil. Essa autorização vai ter que ser obtida depois, caso o licitante estrangeiro vença a licitação e caso o objeto daquele contrato envolva funcionamento no Brasil. Aí sim, por previsão do Código Civil, esse licitante estrangeiro vai ter que obter autorização para funcionamento no Brasil. Mas se o objeto não for funcionamento no Brasil, evidentemente isso não vai ser exigido, e para mera participação na licitação não vai mais ser exigido autorização para funcionamento no Brasil. Né? Esse silêncio da nova lei de licitações me parece ser um silêncio eloquente, no sentido de que não é mais um requisito de habilitação. Aquela previsão da Lei 8.666 gerava muito mais confusão do que conclusões. Bom, uma dúvida que surge então diz respeito a como operacionalizar isso. Né? Se um licitante estrangeiro ganha uma licitação e depois precisa obter a autorização para funcionamento no Brasil, como que funciona? Ele pode assinar o contrato e depois obter a autorização para funcionamento no Brasil, ou ele vai ter que obter essa autorização primeiro e depois só que vai assinar o contrato? Ou, enfim, como operacionalizar isso? Eu entendo que aqui a gente deve aplicar analogicamente a lei de licitações no seu artigo 67, parágrafo 7º. O que esse dispositivo estabelece? Ele estabelece que uma empresa estrangeira pode apresentar inicialmente o seu requerimento de inscrição no órgão de classe, por exemplo, no CREA, ou qualquer órgão que seja ali relacionado às suas atividades, e só depois é que ele vai ter que apresentar efetivamente a prova de inscrição nesse órgão. Então se admite que primeiro se apresente apenas o requerimento e depois a comprovação da inscrição. E obviamente se ele não conseguir essa inscrição, eventualmente o contrato administrativo vai ter que ser rescindido, ele não vai poder prosseguir e a administração talvez tenha até que contratar um outro licitante. Enfim, aí diversos problemas podem acontecer, mas o fato é que se admite essa possibilidade de apresentação posterior da prova de inscrição no órgão específico. Em relação à autorização para funcionamento no Brasil, eu acredito que essa mesma solução seria ideal. Ou seja, se um licitante estrangeiro estiver participando de uma licitação internacional, ele não vai precisar apresentar a autorização para funcionamento no Brasil como um requisito de habilitação na licitação, então ele pode participar da licitação mesmo sem ter essa autorização. Caso ele vença a licitação, é que daí ele vai ter que obter essa autorização caso o objeto do contrato envolva funcionamento no Brasil. E aí ele vai poder, sim, ter um tempo para obter essa autorização e, portanto, a aplicação analógica do artigo 67, parágrafo 7º, me parece uma solução adequada, porque permite não só a abertura da licitação, de forma que o licitante estrangeiro sem autorização para funcionamento no Brasil possa participar da licitação, mas depois se cumpre o que estabelece o Código Civil, que é o fato de que para haver funcionamento no Brasil, uma empresa estrangeira precisa ter autorização para funcionamento. Então, assim, me parece que é a melhor forma de cumprir tanto as regras da Lei de Licitações quanto também as regras do Código Civil. E aqui eu trago uma citação do professor Marçal Justem Filho que me parece muito esclarecedora a respeito do assunto, né? Ele diz que não constitui funcionamento no Brasil a atividade eventual, precária e isolada,
uma empresa estrangeira, mesmo sem autorização governamental, pode praticar atos isolados. O funcionamento no Brasil se configura quando exista continuidade e permanência na atividade desenvolvida. Ou seja, se um licitante estrangeiro apenas participa de licitação no Brasil, isso não é uma atividade continuada, permanente, é apenas uma tentativa dele de obter uma contratação pública com a administração pública brasileira. Simplesmente participar de uma licitação no Brasil não é funcionamento no Brasil, portanto o licitante estrangeiro pode fazer isso sem autorização governamental para funcionamento no Brasil. Agora, se o objeto do contrato envolver uma atividade contínua e permanente no Brasil, aí sim esse licitante estrangeiro que tiver ganho a licitação vai ter que obter essa autorização para funcionamento no Brasil. Então, a autorização só é necessária posteriormente, não como requisito de habilitação, e apenas se o objeto do contrato configurar efetivamente funcionamento no Brasil. O funcionamento no Brasil, como o professor Marçal fala aqui, é um funcionamento caracterizado pela continuidade e permanência. Atividades meramente eventuais, precárias e isoladas não configuram funcionamento no Brasil. Eu acho que um exemplo pode deixar isso também mais claro. Imagine uma contratação pela administração brasileira de um licitante, no caso estrangeiro, que vai fornecer um determinado equipamento. E esse equipamento vai ser construído num país no exterior e vai ser embarcado num navio que vai chegar e vai ser entregue num porto brasileiro para que a administração pública faça a instalação desse equipamento, né? Isso acontece em equipamentos portuários, em equipamentos de uma série de natureza. Nesse tipo de contrato, me parece muito claro que o licitante estrangeiro não está funcionando no Brasil. Ele está apenas construindo um equipamento no exterior, embarcando esse equipamento para chegar num porto brasileiro, e ele está sendo entregue para a administração pública por ali. A administração pública depois vai fazer a instalação, vai operar esse equipamento, mas o estrangeiro muitas vezes nem ingressou no território brasileiro, ele apenas participou da licitação, ganhou, assinou o contrato, mas toda a execução se deu no exterior. Isso claramente não é funcionamento no Brasil e, portanto, esse licitante não precisa de autorização para funcionamento no Brasil. Já se for uma outra situação, por exemplo, de uma contratação de uma obra pública, né, em que o licitante estrangeiro contratado vai ter 5 anos para executar uma obra, uma rodovia, uma ponte, enfim, no Brasil. É evidente que esse licitante estrangeiro, ao executar uma ponte, uma rodovia, uma ferrovia, enfim, no Brasil, ele vai travar relações com brasileiros, né? Eles vão ficar aqui 5 anos realizando obras, contratando fornecedores, eventualmente brasileiros, com mão de obra brasileira, pelo menos em parte, e atuando no Brasil, enfim, se relacionando com órgãos intervenientes, obtendo autorizações, etc. Isso claramente é um funcionamento no Brasil, e o licitante estrangeiro que tiver ganho um contrato administrativo dessa natureza vai ter que obter autorização governamental. Eu acho que esses dois exemplos deixam muito claro quando é necessário obter autorização para funcionamento no Brasil, quando não é. E, como eu falei, agora a lei, ao omitir esse requisito como requisito de habilitação, me parece que está abrindo margem a essa interpretação que eu defendo aqui, no sentido de que a autorização para funcionamento no Brasil pode ser obtida depois da licitação, caso seja necessária. Para a licitação propriamente dita não é funcionamento no Brasil, portanto não é necessário obter essa autorização. Um aspecto interessante que acontece notadamente em contratos de concessão e parcerias público-privadas é a formação de SPS, né, que são as sociedades de propósito específico. A lei das SA, enfim, e o próprio Código Civil, eles estabelecem, né, enfim, a legislação brasileira estabelece que um licitante estrangeiro precisa de autorização para funcionamento no Brasil quando ele vai funcionar no Brasil, mas que se esse licitante, se uma empresa estrangeira for apenas acionista, né, ou cotista de uma empresa brasileira, isso não vai configurar
funcionamento no Brasil para os efeitos de obtenção de uma autorização. Então, é possível que uma empresa estrangeira seja apenas sócia de uma empresa brasileira, né, uma empresa constituída sob as regras da legislação brasileira, né, e o fato de ser sócia de uma empresa brasileira, ter lá a titularidade de cotas ou de ações, não impõe a necessidade de obtenção de autorização para funcionamento no Brasil. Justamente por isso, em licitações em que o licitante, na verdade, é um consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, ou eventualmente só por empresas estrangeiras, se esse consórcio vence uma licitação e se naquela licitação específica a formatação é que esse consórcio vai ser convertido, vai constituir uma SPE, uma sociedade de propósito específico, isso significa que aquelas empresas estrangeiras que integravam o consórcio, elas vão passar a ser sócias da empresa brasileira, a SPE, que vai ser a contratada naquele contrato específico. Nessa situação, a empresa estrangeira não precisa de autorização para funcionamento no Brasil. O contrato é firmado entre a administração pública brasileira e a SPE, que é uma sociedade constituída de acordo com as normas brasileiras. Então, nesse tipo de situação, a empresa estrangeira que está ali integrando um consórcio não precisa obter autorização para funcionamento no Brasil, ainda que a atuação da SPE configure funcionamento no Brasil. Isso já foi reconhecido pelo TRF da Terceira Região, num acórdão relatado pela desembargadora Consuelo Yoshida, em que ela diz o seguinte, que não vislumbra óbices para a empresa estrangeira que, embora não tenha funcionamento no país, demonstra interesse e condições de investir seus recursos nos objetivos da licitação, poder participar de consórcio e, posteriormente, de sociedade de propósito específico, sendo dispensável, neste caso, a exigência do decreto de autorização e ato de registro de autorização para o seu funcionamento. Então, aqui era justamente essa situação. Um estrangeiro participava de uma licitação, só que a ideia ali é que fosse constituída uma SPE em que esse estrangeiro fosse sócio da SPE. Nesse caso, né, se impugnou, se defendeu lá que talvez esse estrangeiro precisasse de uma autorização como requisito de habilitação e o TRF da Terceira Região entendeu que não, justamente porque a SPE é uma empresa brasileira e quando o estrangeiro é apenas sócio de uma empresa brasileira, ele não precisa de autorização para funcionamento no Brasil. Bom, essa questão da autorização é bastante complexa, mas eu acho que assim as coisas ficam um pouco mais claras. O outro critério aqui, o outro ponto que chama atenção, é o da apresentação de documentos pelos licitantes estrangeiros. Esse é um ponto que sempre gera dúvidas por parte da administração pública de quais documentos ela pode exigir e quais ela pode aceitar, muitas vezes porque os documentos apresentados por licitantes estrangeiros são documentos produzidos no exterior, que tem uma formatação específica e muitas vezes a documentação que a legislação brasileira exige como regra geral, não pode ser obtida por um licitante estrangeiro, não porque ele esteja numa situação de irregularidade, mas porque simplesmente aqueles documentos não existem no seu país de origem, ele não tem nenhum documento equivalente a apresentar. Então, a apresentação de documentos por licitantes estrangeiros sempre gera dúvidas e é isso que eu vou tratar agora. Bom, a gente viu até agora a questão da autorização para funcionamento no Brasil, né? E acho que com essas explicações ficou um pouco mais claro as hipóteses em que isso é necessário, quando não é necessário e como lidar com isso na licitação, se isso é um requisito de habilitação ou não. Um outro ponto que também gera muita dúvida interpretativa, muita dúvida de aplicação, diz respeito à apresentação de documentos pelos licitantes estrangeiros. Isso porque, muitas vezes, um licitante estrangeiro não dispõe exatamente daqueles mesmos documentos que um licitante brasileiro dispõe. A legislação brasileira, por exemplo, exige registro no CREA, exige certas certidões negativas
que um licitante estrangeiro, né, no seu país de origem não tem, né? Os atestados de qualificação técnica muitas vezes são diferentes, e a sistemática de atestação de qualificação técnica que existe no Brasil não é necessariamente a mesma que se aplica em outros países. Então isso gera muitas dúvidas a respeito de como aplicar, como definir o que é um documento aceitável por um licitante estrangeiro ou não e o que pode ou não ser exigido deles. Para resolver essas questões, a legislação anterior já tinha uma regra um pouco similar e hoje isso está regrado no parágrafo único do artigo 70 da Lei 14.133. O parágrafo único estabelece que as empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. A chave aqui é o que é documento equivalente, né? E a ideia aqui é justamente de que muitas vezes o licitante estrangeiro não dispõe exatamente daqueles documentos que um licitante brasileiro vai ter, mas ele vai ter que, tanto quanto possível, obter documentos que sejam equivalentes. Para citar um exemplo, digamos que num país estrangeiro não exista um instituto da falência, né, que é algo que que é previsto no ordenamento brasileiro, mas que eventualmente em algum outro país não existe o Instituto da Falência. Obviamente, se não existe um Instituto da Falência, o licitante estrangeiro jamais vai obter uma certidão negativa de falência, porque nem existe falência no ordenamento jurídico do seu país de origem. Sendo assim, né, se não houvesse essa regra dos documentos equivalentes, simplesmente o licitante estrangeiro não apresentaria essa certidão negativa e seria inabilitado por não ter apresentado a certidão. É óbvio que essa solução é injusta, é indevida, é equivocada. Então, o que se exige desse licitante estrangeiro? Que ele demonstre que no seu país de origem não existe o Instituto da Falência e, portanto, ele não está apresentando uma certidão negativa, não porque ele está numa situação irregular, mas é porque no seu país de origem esse documento não existe. Esse é o espírito da coisa quando se fala em documentos equivalentes. O licitante estrangeiro deve apresentar aquilo que for equivalente na medida do possível. Se não houver um documento equivalente, obviamente ele não vai precisar apresentar. Mas precisa estar claro para a comissão de licitação, para a administração pública, que aquele documento realmente não existia no país de origem daquela empresa. Existem vários julgados tratando de situações muito interessantes a respeito desse assunto. E eu trouxe aqui alguns do Tribunal de Justiça do Paraná, que são casos muito, muito emblemáticos e muito esclarecedores a respeito desse tema. O primeiro deles é a apelação civil 840.064, dígito 2, relatada pelo desembargador Rogério Ribas, de abril de 2012. Lá no caso, o que aconteceu? Um licitante, uma empresa alemã, havia apresentado um documento de falência, mas era um documento emitido por ela própria, pela própria empresa, dizendo que ela não estava em situação de falência. E outro licitante questionou isso, e a administração entendeu que, de fato, aquele licitante alemão precisava ser inabilitado porque ele apresentou um documento que não é equivalente à certidão de falência, certidão negativa de falência do direito brasileiro. E esse acordo é muito interessante porque ele vai a fundo no próprio direito alemão. Em primeiro lugar, ele tenta entender se no direito alemão existe o Instituto da Falência ou não, né, porque se não existisse, esse licitante obviamente ficaria dispensado do cumprimento desse requisito. E a conclusão é que existe, né, o Instituto da Falência no direito alemão, está no parágrafo 42 do Código Civil alemão, e tem toda uma disciplina específica no diploma próprio. E no mais, esse acordo não foi além para entender o seguinte: bom, se existe o Instituto da Falência no direito alemão, como comprovar que uma empresa está em situação de falência ou não? E a conclusão do acórdão foi que havia um órgão oficial específico incumbido da prestação desse tipo de informação. Portanto, o licitante alemão tinha condições de obter um documento oficial público que seria o equivalente a uma certidão negativa de falência. Só que esse licitante não apresentou isso, ele apresentou uma autodeclaração dizendo que ele não estava em situação de falência e com base nisso ele acabou sendo inabilitado, né, e o judiciário entendeu que está correta essa inabilitação, justamente porque
o documento equivalente seria o documento emitido pelo órgão oficial estrangeiro e não uma declaração apresentada pelo próprio licitante. Vejam a complexidade que isso gera para cada licitação em específico, né? Aqui é o judiciário, com toda a sua estrutura, examinando o direito alemão e tirando dali as suas conclusões. Agora imagine uma comissão de licitação, né? uma administração pública com diversas licitações em paralelo e tendo que parar para examinar se a documentação, né, daquele licitante estrangeiro é realmente equivalente à documentação de um brasileiro ou não. É algo extremamente complexo e que muitas vezes a administração acaba não tendo nem aquele preparo, porque obviamente é impossível conhecer o direito de todos os países e a participação de estrangeiros sempre traz essa complexidade adicional em termos de documentação. Outro acordo interessante, também do Tribunal de Justiça do Paraná, é a apelação civil 689-277, dígito 3, relatada pela desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Rutz, de 2010. E aqui era uma licitação que tinha uma empresa espanhola como ali uma das concorrentes na licitação, e ela tinha que apresentar um determinado documento que seria o equivalente ao CREA nacional, inscrição no Conselho de Engenharia no Brasil. E o entendimento do Tribunal de Justiça é que houve a comprovação do item 19.3 do edital, daquela licitação específica, na medida em que, na condição de empresa estrangeira, não estabelecida no Brasil, ela apresentou documentos que poderiam ser considerados equivalentes e, portanto, ali no caso eram documentos visados lá pelo consulado, traduzidos para o português, etc. Então, aqui foi uma decisão em sentido oposto ao do outro caso, mas devido às peculiaridades aqui do caso, se entendeu que aquele documento apresentado pela empresa espanhola era um documento equivalente, portanto, tinha que ser aceito pela administração brasileira. Outras regras relativas a documentos, além do parágrafo único do artigo 70, que fala em documentos equivalentes, existe a regra do artigo 67, parágrafo 4º, que estabelece que serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Esse dispositivo é muito importante, principalmente para demonstração de qualificação técnica, né? A sistemática de atestação de qualificação técnica no Brasil é peculiar do Brasil, né? E muitos países, talvez a maioria, certamente a maioria, não adotam exatamente a mesma sistemática. O que acontece no Brasil? Quando uma construtora, por exemplo, executa uma obra, ela tem a anotação de responsabilidade técnica, a obra depois executada é verificada, fica lá registrada e o CREA emite atestados de qualificação técnica daquela obra específica com as características básicas daquilo que foi executado. Enfim, é uma forma de demonstração da experiência técnica da empresa. Só que isso é uma sistemática que se aplica no Brasil. Em outros países, normalmente não é assim que se faz, né? Não existe nem um órgão responsável por reunir essas informações. Então, aqui, né, o artigo 67, parágrafo 4º, deixa muito claro que serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, desde que sejam idôneas, etc. Então, imagine uma situação de uma empresa de um outro país que não tenha um atestado equivalente ao que seria um atestado do CREA, mas ela obtém, por exemplo, uma declaração de um cliente seu, né, no sentido de que ela executou para esse cliente uma obra específica, né, e além dessa declaração, ela tem, por exemplo, o contrato, tem os projetos, tem tudo que foi feito, tem o as-built da obra. Tudo isso são documentos que podem ser apresentados para demonstração da qualificação técnica daquela empresa. Não é um atestado, como é um atestado do CREA, mas é um documento hábil, emitido em princípio por uma entidade, por uma empresa ainda que privada idônea e que só vai poder ser recusado se houver algum indício de que as informações ali previstas não são informações verdadeiras. E o parágrafo 7º do artigo 67 é justamente aquele que eu mencionei antes, para aplicação analógica em termos de autorização para funcionamento no Brasil.
O que esse dispositivo estabelece? Ele estabelece que sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5º, que é justamente a inscrição no órgão competente, por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Ou seja, a sociedade estrangeira, para assinar o contrato, né, caso ela tenha vencido a licitação, ela tem que apresentar apenas a solicitação do registro perante a entidade profissional. Não precisa apresentar o registro, né, a prova da inscrição. Ela pode apresentar apenas a solicitação do registro. E depois, obviamente, quando ela obtiver esse registro, ela vai apresentar para a administração pública brasileira. É uma forma de facilitar a participação dessas empresas e permitir a contratação sem maiores delongas, sem aguardar que ela obtenha o registro. Enfim, isso pode ser obtido depois, ela precisa apenas solicitar para assinar o contrato. E por fim, eu faço menção aqui a duas regras que buscaram facilitar a apresentação de documentos por licitantes estrangeiros. Aliás, o caminho, né, em termos de participação de licitantes estrangeiros, sempre foi na legislação de tentar facilitar a apresentação de documentos. Antigamente eram exigidos documentos com tradução juramentada, consularizada, etc. E hoje, né, existe uma facilitação muito maior, né, a própria compreensão mais adequada do que é um documento equivalente também é uma sistemática para facilitação de participação de licitantes estrangeiros. E duas regras, portanto, relativamente recentes, são relevantes. A primeira é o Decreto Federal 10.024 de 2019, que estabelece que para documentos equivalentes, né, basta uma tradução inicial livre, né, e que a tradução juramentada pode ser apresentada depois, só para assinatura do contrato ou assinatura da ata de registro de preço, se tratar de uma ata de registro de preço. Então, aqui, essa possibilidade de apresentar uma tradução livre é uma facilitação que existe para o estrangeiro. Né? Ele pode apresentar a tradução juramentada depois, a tradução juramentada leva tempo para se obter, né? E como o brasileiro, obviamente, não precisa obter isso para participação numa licitação, o estrangeiro também, né, fica dispensado inicialmente e depois ele pode apresentar. E a outra regra é a Instrução Normativa 10 de 2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Essa instrução normativa trata do cadastro de empresas estrangeiras no SICAF. O SICAF, como todos sabem, todos que trabalham com licitação, é uma sistemática, né, que facilita as licitações eletrônicas, né? A empresa tem que ter registro no SICAF e isso torna tudo muito mais ágil, né? Mas as empresas estrangeiras tinham essa dificuldade, elas não conseguiam fazer a inscrição no SICAF. E essa instrução normativa tratou desse assunto, né, e tem essa possibilidade de haver um cadastro de empresas estrangeiras no SICAF, e ela também, né, trata aqui nessa instrução a respeito de tradução livre, né, que a tradução juramentada é apenas para assinatura do contrato, e que a empresa estrangeira só precisa obter um representante legal no país para assinatura do contrato e não como um requisito de habilitação. Então são duas regras que demonstram, né, um caminho de facilitação documental para licitantes estrangeiros que, com a Lei 14.133, fica ainda mais consolidado, porque a lei também teve esse cuidado de facilitar, em termos burocráticos, a participação de estrangeiros. E assim a gente termina essa primeira parte a respeito da participação de estrangeiros em licitações internacionais.